Boa tarde, eu sou Helena, aluna de mestrado. Estou cursando atualmente, em outubro de 2020, a disciplina de métodos quantitativos para a ciência da computação. Eu vou apresentar agora o meu relatório parcial sobre análise do desempenho do algoritmo KNN, ou Key Nearest Neighbors. Primeira coisa, o algoritmo que eu vou analisar, o KNN, especificamente a implementação dele, é a da biblioteca class presente na linguagem R. Ele, posteriormente, em trabalhos futuros, vai ser comparado com uma outra implementação de KNN, que também está disponível para o R, mas que tem como principal objetivo uma melhora no desempenho. Então, pois bem, como a gente quer analisar o desempenho do KNN? A princípio foi medido o tempo que cada função, que cada matriz leva para ser processada por essa função. O processamento inclui um treino e um teste. Um treino de 2/3 do dado de entrada do KNN por 1/3 de teste. O KNN também varia o K, e é uma coisa importante porque dependendo do modelo, o número K, que é uma constante, um número inteiro qualquer, pode vai influenciar em muitos resultados. Então, como também ainda não existe um consenso sobre qual K será utilizado futuramente, 2 Ks foram levados em consideração. O primeiro K foi o K mínimo, que é 8, tem o valor de 8, ou seja, 8 clusters de vizinhos próximos, e o tamanho máximo dele, que é o tamanho máximo que o R permite, que é 499. Porém, esse tamanho máximo varia do tamanho da entrada. Então, basicamente, o K máximo varia e o K, enquanto o K mínimo vai se manter sempre como 8. O K máximo varia do tamanho e do formato da matriz de entrada. Será posteriormente discutido um pouco melhor isso. Pois bem, para medir o desempenho, também foram considerados diferentes tamanhos de matrizes e com diferentes números de elementos e diferentes formatos. Como assim formatos? Existem matrizes quadradas que consideram o número de elementos ao quadrado, isto é, o número de linhas e o número de colunas é o mesmo, por isso quadrada. Existem as matrizes verticais, que são as Vs, cujo número de colunas sempre vai ser 10, e o número de linhas vai ser esse fator aqui, que é ao quadrado sobre 10. Todas essas matrizes foram classificadas, então, pelo formato delas, como quadrada, como vertical e como horizontal. Por último, horizontal, houve alguns erros com ela, mas já vou explicar melhor. Mas as horizontais, elas têm 10 linhas e esse número aqui é o quadrado sobre 10 colunas. Então, o que isso significa? É que uma matriz quadrada é uma matriz que está balanceada o tanto de parâmetros para o tanto de amostras. Uma matriz vertical, que são as vezes, ela tem muito mais amostras que parâmetros, muito mais, né? São apenas 10 parâmetros, enquanto as matrizes aqui H, as matrizes verticais, elas têm o mesmo número de... Elas têm 10 linhas, e esse número do lado dela aqui é ao quadrado sobre 10 colunas. Então, esse número do lado delas é um número estipulado de elementos, é a raiz quadrada de tanto de elementos que ela tem. Então, elementos, contudo, são as linhas vezes as colunas. Então, essa divisão entre matrizes quadradas, verticais e horizontais, ela foi feita porque todas essas matrizes foram geradas com números aleatórios, porém, não se sabe ao certo quais serão os tipos de matrizes que podem ser utilizados no futuro. Por isso, elas foram geradas com essas duas diferenças. E
ao invés do tamanho, porque o tamanho, apesar dele se manter mais ou menos constante no início, quando chega em 1 milhão de elementos, que é 1000 vezes 1000, o tamanho da matriz H era muito superior ao tamanho das outras duas. Então, eu acabei considerando o número de elementos, ao invés do tamanho do arquivo da matriz. Esse tamanho aqui é o tamanho do arquivo. Pois bem, então já falamos do K máximo e do K constante, que vai ser 8. Por que 8? Todas as matrizes horizontais, elas não puderam ter, segundo o próprio R, segundo o feedback do R, elas não puderam ser divididas num número maior que 8. O que faz sentido, já que elas só têm apenas 10 linhas. Por isso, esse foi estipulado como número mínimo de clusters. O número máximo de clusters, nos outros casos, variou de acordo com o tamanho da matriz. A matriz quadrada 50 por 50 tem o número máximo permitido pelo R de 38. A matriz vertical de 10 linhas por 250 colunas. Contrário, perdão. A matriz vertical 50, que tem 10 colunas e 250 linhas, pode ser dividida em 176 clusters e assim por diante, sendo que o número máximo total permitido é 499. Primeiramente, infelizmente, as matrizes horizontais tiveram que ser dispensadas do resto do experimento, pois a partir da matriz de 500 ao quadrado horizontal, né, a matriz que seria então 10 linhas e 500 ao quadrado sobre 10 colunas, ela não teve mais um output válido. Ela basicamente apresentou um erro interno lá do R e ela não conseguia mais fazer previsões. Então, a gente considerou para os testes as matrizes quadradas e as matrizes verticais. O que faz todo sentido. Geralmente, temos muitas amostras, temos muito mais amostras que parâmetros, ou no máximo temos o tanto de parâmetros quanto de amostras. Então, a primeira tentativa de criar um modelo para descrever o desempenho pelo número de elementos foi colocar os dados brutos do tempo que o KNN demorou para ser processado pelo número de elementos aqui, pela raiz quadrada do número de elementos. Tentei fazer uma regressão linear, mas a análise visual já mostra que, apesar de haver uma tendência de subida, ela parece muito mais uma curva exponencial. Então, como os valores em tempo, eles têm uma variação bastante grande, por exemplo, aqui tem 1.242 e aqui tem 0.0022 segundos, e mesmo o número de elementos aqui, ele também tem uma variação grande, que varia de 50 mil, eu decidi fazer uma normalização logarítmica nos dois eixos. E com isso, eu tive um resultado bem mais interessante, bem mais expressivo, com a próxima regressão linear dos dados normalizados. Inclusive, aqui o coeficiente de determinação está bem próximo do 1, indicando que esse modelo para as tabelas quadradas, cujo K é o máximo para cada uma das tabelas, esse modelo aqui de regressão linear se mostrou bastante interessante, muito próximo de uma previsão boa. Em seguida, foi feito esse mesmo normalização com a mesma regressão linear para as tabelas quadradas, porém com K mínimo. Novamente, tivemos um modelo razoável, porém a gente vê aqui que o desempenho não é tão próximo do modelo de regressão linear quanto no outro, já que aqui esse coeficiente de determinação de 0,87 fica bem inferior aqui ao outro, que é 0,936. Então, basicamente, considerando aqui, assim, o desvio padrão está razoável, a outra tem um desvio padrão menor um pouco, mas
ele expressa bem, esse modelo expressa bem tabelas quadradas razoáveis, expressa tabelas quadradas com K igual a 8. Logo em seguida, a gente fez também o modelo aqui para o K máximo em tabelas verticais, cujos os eixos x e y foram normalizados com logaritmo. Aliás, todos os logaritmos são normalizados com a base 10, esqueci de comentar. Tivemos um coeficiente de determinação muito bom. Basicamente, podemos dizer que em tabelas verticais, que são boa parte das tabelas mais usadas, elas são mais verticais, elas têm menos parâmetros que dados, muito menos parâmetros que dados, a gente consegue expressar assim, com os dados normalizados, um bom modelo de desempenho com o K máximo. Mais uma vez, foi feito também com o K mínimo e, novamente, tivemos um modelo com um coeficiente de determinação muito boa. Então, esses modelos expressam bem o desempenho, principalmente para as tabelas verticais, tanto com K máximo como com K constante de 8. Muito interessante também é que a gente observa que essa inclinação, aqui o coeficiente de inclinação do modelo para a tabela vertical, com K8, é de 3,3. E é uma inclinação muito superior ao K máximo. Ou seja, no caso de um K constante, o tempo varia com muita mais rapidez do que no caso de um K máximo. E o tempo varia com mais rapidez em relação ao número de elementos. É interessante notar, apesar de ainda não ter sido feita uma análise sobre o real significado disso. Só se sabe, basicamente, que quanto maior o K, a gente pode dizer assim, com o K máximo, é uma variação muito menor. A inclinação é muito menor da curva. E com K igual a 8, ela é muito maior. Também foi feita uma análise fatorial, onde foram pegados alguns fatores, o fator A, o fator B, o fator C, para o fator A com K igual a 8, o K máximo, B, o formato da matriz, e C, o tamanho da matriz, onde foi dividida a matriz de 500, a matriz de 500 ao quadrado e a matriz de 1000 ao quadrado dos elementos, para saber qual fator tem maior impacto na variação. Se é o tamanho do K, se é o formato da matriz, ou se é o tamanho, se é de 1 milhão ou de 500 ao quadrado. E a gente chegamos ao resultado aqui que o SSB, que é a fração explicada da variação do formato da matriz, tem muito mais relevância, tem 85% aproximadamente da fração explicada, depende do formato da matriz. Isso para explicar o tempo que o KNN demora para ser executado. Em seguida veio aqui o SSA, que é o número K. Então, a gente sabe, o K teve o segundo maior fator e, por último, com 5%, teve o tamanho da matriz. Então, por incrível que pareça, o tamanho da matriz ele explica muito menos a variação do que o formato da matriz. Então, foi isso que foi concluído até agora. A gente conseguiu fazer um modelo. A variação depende muito mais do formato da matriz. E esses dados, posteriormente, vão ser comparados, também vão ser acrescidos de outros dados. Por exemplo, os dados para chegar a um ponto. Eu acho que não falei isso, mas cada ponto no tempo para cada número de elementos de todos os gráficos foi medido 5 vezes e ele é feito pela média dessas medições. Então, ainda faltou a variância desses dados, o desvio padrão desses dados, apesar de
aqui em termos abstratos, termos subjetivos, eu percebi que era um desvio padrão pequeno. Nunca chegava a 1 segundo, era sempre milésimos de segundos. Ou algumas centenas de milésimos de segundo. Então, também serão acrescidos essa análise aqui desse erro, para a gente poder fazer um projeto fatorial em que inclua a variação dos erros, para a gente ver qual a variação explicada pelos erros. Então, acho que é isso. Essa foi a minha apresentação sobre a análise do desempenho do Key Nearest Neighbors. Obrigada. E Fred.